Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a aula sobre o modo subjuntivo. Muitos alunos têm dúvidas sobre isso. Professora, quando que eu posso usar os verbos conjugados no modo subjuntivo? Vejam só, nós vamos ver tudo isso. Mas vamos começar com o tempo presente do subjuntivo, tá? Vejam só, qual é a diferença entre essas duas frases? Vejam só. Amanhã eu vou viajar. Amanhã talvez eu vá viajar. Observem que aqui eu tenho o talvez eu vá viajar e amanhã eu vou viajar. Qual é a diferença entre essas duas frases? Então vejam, a primeira é o que nós chamamos do modo indicativo, enquanto a segunda é do modo subjuntivo. Na primeira, como vocês devem ter observado, eu estou falando de um fato, de um evento que eu tenho muita segurança sobre ele, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu digo, amanhã eu vou viajar, está tudo planejado, tudo certo para viajar. Mas a segunda frase, vejam que eu insiro aqui a palavra talvez, né? E vejam que isso me gera bastante dúvida. Eu não tenho certeza se eu vou viajar amanhã. Talvez eu vá viajar amanhã. Então aqui eu tenho uma frase que eu expresso uma possibilidade, que eu expresso uma dúvida, eu não sei, pode ser que sim, pode ser que não, tá? Mais ou menos 50% assim, né? Estou na dúvida, né? Mas talvez eu vá viajar. Então é isso que nós vamos chamar. Aqui, na verdade, essa eu vou viajar é um que nós chamamos de futuro imediato, um futuro informal, eu vou viajar, tá? E aqui não, aqui eu tenho esse talvez eu vá, que nós vamos chamar de presente do modo subjuntivo. Mas como é que nós vamos usar isso? Bom, vamos ver, calma aí. Vamos ver um pouquinho mais sobre as diferenças entre modo indicativo e modo subjuntivo, né? Aqui na nossa aula, no nosso curso, né, de tópicos gramaticais, nós já falamos, né, tem várias aulas, e falamos sobre grande parte dos tempos verbais do modo indicativo, né? Presente do indicativo, passado perfeito, passado imperfeito, futuro, e etc. Falamos já bastante sobre eles, e agora, então, nós temos algumas aulas para falar do modo subjuntivo, que é um uso menos frequente na língua. Claro, nós usamos muito mais as formas do indicativo. Elas são muito mais usadas, né, no dia a dia e tal, mesmo nos textos escritos, mas o subjuntivo nos ajuda a expressar algumas ideias, como de dúvida, de incerteza, de possibilidade e também de hipótese, tá? E deixa o teu texto, né? Se você precisa escrever um texto, deixa o teu texto mais bonito, né? Fica um texto bem bacana, bem bonito, usando aí essas formas, né? Claro, usando corretamente, né? Mas então vamos ver as diferenças entre modo indicativo e modo subjuntivo. Vejam só. O indicativo expressa fatos. O modo subjuntivo expressa ideias, tá? É interessante relacionar o indicativo com fatos e o subjuntivo com ideias. O indicativo expressa acontecimentos reais, enquanto que o subjuntivo expressa acontecimentos imaginários, desejáveis, prováveis ou hipotéticos, tá? Então vejam, eles são imaginários. Que mais? O indicativo tem um valor de verdade. Eu tenho muita segurança sobre essa informação que eu estou dando, sobre esse fato, né? Enquanto que o modo subjuntivo não tem um valor de verdade. Eu não sei se vai acontecer de fato. É sempre nesse campo, né? Da dúvida, da incerteza, da possibilidade, tá? O indicativo expressa certeza, enquanto que o subjuntivo expressa incerteza ou possibilidade. Tudo bem? Bom, mas vamos ver lá, vamos ver a conjugação, como é que fica. Então, vejam que, para o tempo verbal presente do subjuntivo, nós vamos usar algumas expressões de apoio, né? E essas expressões
que acontecem antes aqui do verbo, antes do eu. A gente normalmente iniciamos a frase com essas expressões. Podem ser o talvez, né, como em inglês maybe, né, o talvez, o é provável que, é possível que, espero que. Vejam que o talvez não tem o que, mas as outras têm o que. É muito comum ter expressões do tipo é possível que, é provável que, espero que, desejo que. É muito comum ter essas expressões aí no português, tá? Observe bem isso se você fala as línguas asiáticas, né? Chinês, japonês. É interessante observar como isso funciona, né, no português, que é um pouco diferente das línguas de vocês, tá? Então, talvez eu fale, é provável que eu fale, é possível que eu fale, espero que eu fale. Veja, que eu fale, tá? Essa é a conjugação aqui desse tempo verbal. Aqui nós estamos destacando essas expressões, tá? Geralmente começa, então, com essas expressões, tá? Vamos ver aqui, então, a conjugação dos verbos regulares no tempo presente no modo subjuntivo. Vejam. Então, lembre que normalmente tem alguma coisa antes. Talvez eu fale. Talvez tu fales. Talvez você fale. Talvez ele fale. Talvez ela fale. Tá? Depois, talvez a gente fale. Talvez a gente fale com o diretor da empresa, né? Lembre, estou expressando uma dúvida, eu não tenho certeza. Né? Talvez nós falemos, talvez vocês falem, talvez eles falem, talvez elas falem. Tudo bem? Então, aqui é uma conjugação do verbo falar. O verbo falar é um verbo regular, verbo que termina com AR. Um outro verbo, o verbo convidar, por exemplo. Convidar também termina com AR. Então, talvez eu convide, talvez tu convides, talvez ele convide. Vejam que termina com E normalmente, né? Os verbos da conjugação AR, tá? Agora vamos ver um outro verbo, o verbo comer, que é um verbo que termina com ER, então segunda conjugação, né? Vejam. Talvez eu coma, talvez tu comas, talvez ele coma, talvez ele coma, talvez ela coma, certo? As formas do plural, tá? Talvez a gente coma. Lembrem que o agente é igual a nós, tá? A gente eu estou incluída, porém a conjugação é no singular, tá? Talvez a gente coma, talvez nós comamos, talvez eles comam, talvez vocês comam, talvez eles comam, talvez elas comam, tá? Presente do subjuntivo. Vamos agora para o verbo assistir. Assistir termina com IR, né? Terceira conjugação, é um verbo regular também. Talvez eu assista, talvez tu assistas, talvez você assista, talvez ele assista, talvez ela assista, tá? Talvez a gente assista, talvez nós assistamos, talvez vocês assistam, talvez eles assistam e talvez elas assistam. Assistam. Vejam que é M aqui, tá? Não é AO no final, é M, tá? Legal, gente? Então, aqui fizemos uma tabela para resumir, para tentar ajudar vocês a memorizar essas formas aqui, que é importante. Então, tem o verbo falar, termina com AR. Verbo comer, termina com ER. Então, assistir, IR. Então, vejam como se dá a conjugação, né? Então, talvez eu fale, tu fales, você fale, ele, ela fale, nós falemos, eles falem e vocês falem e eles falem, tá? Observe que é tudo com E. Aqui, que é o verbo comer, termina com ER, daí muda, ó, fica tudo com A, né? Talvez ela coma, talvez ela beba, tá? Talvez ela receba, aí é com A. E aqui com I, veja o verbo abrir, por exemplo, né? Talvez eu abra a porta, talvez tu abras, você abra, ele, ela abra, nós abramos, eles abram. Legal? Então aí uma tabela para ajudar, né? Colocamos só a parte final dos verbos regulares, né? Os verbos regulares vão funcionar
todos assim, tá? Claro, também existem alguns verbos irregulares, né? Os nossos amigos, verbos irregulares, sempre um pouquinho mais difícil, né? Para entender como é que funciona, né? Mas vejam, talvez eu faça, o verbo fazer, talvez eu tenha, o verbo ter, talvez eu veja, talvez eu vá, vá é o verbo ir, né? Talvez eu vá para casa depois da aula. Talvez eu vá viajar no próximo mês, por exemplo, tá? Talvez eu queira, verbo querer, talvez eu venha, verbo vir, talvez eu possa, verbo poder, talvez eu deva, verbo dever. São alguns dos verbos irregulares, os mais usados aí dos verbos irregulares, tá bem? Bom, o presente do subjuntivo nós usamos para expressar, lembrem, incertezas, dúvidas, né? É por isso que nós vamos colocar palavras no início como talvez, né? Como talvez, não tenho certeza. Mas eu posso usar outras expressões, né? É possível que eu vá. Quando eu digo é possível que eu vá viajar, eu tenho uma possibilidade um pouquinho maior de ir, né? Então, talvez eu vá, né? Vamos voltar aqui. Talvez eu vá viajar, então eu tenho uma dúvida grande, me parece. Agora, se eu digo é provável que eu vá viajar, parece que tem mais chances de que eu faça essa viagem, tem mais chances de eu viajar, tá? Mas ainda é uma dúvida, tá? Portanto, subjuntivo, tá? Bom, é isso, terminamos aqui a nossa aula, presente no subjuntivo, o nosso curso de tópicos gramaticais. Vejam lá no nosso site, tem muitos exercícios sobre isso no nosso curso, tá? E até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau!